Olá, meu nome é Gláucia, sou acadêmica do curso de Letras Português e Suas Literaturas. O meu trabalho é de literatura africana e hoje vou abordar com vocês o conto Ninguém Matou Surrúria, de Lile Montplet. Mas antes de entrar no conto, eu irei falar um pouquinho do país onde ela nasceu, que é Moçambique. Aqui eu trouxe um mapa para a gente se localizar. Moçambique divide fronteiras com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabue, África do Sul e Eswatini, antiga Suazilândia. O Oceano Índico fica a leste. Entre o primeiro e o século V, povos bantus migravam das regiões do norte e oeste para essa região. Portos comerciais suahilis e mais tarde árabes existiram no litoral moçambicano até a chegada dos europeus. A área foi reconhecida por Vasco da Gama em 1498 e em 1505 foi anexada pelo Império Português. Depois de mais de 4 séculos de domínio português, Moçambique tornou-se independente em 1975, transformando-se na República Popular de Moçambique pouco tempo depois. Após apenas 2 anos de independência, o país mergulhou em uma guerra civil intensa e prolongada, que durou de 1977 a 1992. Em 1994, o país realizou as suas primeiras eleições multipartidárias e manteve-se como uma república presidencial relativamente estável desde então. Então, Moçambique, oficialmente designada República de Moçambique, a sua economia central é baseada na agricultura, no setor industrial de fabricação de bebidas, produtos químicos, alumínio e petróleo. Porém, existe uma grande desigualdade social devido à renda per capita mal distribuída. A única língua oficial falada é o português, mas nós temos também as demais línguas nativas mais comuns, que é o Makua, o Zeno e entre outras. A religião que predomina em Moçambique é o cristianismo devido à colonização e o islamismo. O país é membro da União Africana, da Comunidade do País de Língua Portuguesa, da União Latina, da Organização de Conferência Islâmica, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, da Organização Internacional da Francofonia. Um pouquinho do contexto histórico. No século XV, com a penetração mercantil portuguesa, eles eram destinados ao ouro, à demanda de ouro, a explorar o ouro. Inicialmente, os portugueses fixaram no litoral, onde construíram fortalezas e Sófla, e logo depois eles foram penetrando para o interior de Sena e Quilimane. O foco principal, como falei, é o ouro, mas não somente o domínio do ouro, mas dominar o acesso de zonas produtoras do ouro. Havia um grande mercantilismo do marfim e do comércio de escravos. O sistema de escoamento desses produtos foi efetivado por um sistema de prazos do vale. No decorrer do tempo, com a coesão do povo e toda essa exploração, nós tivemos a abolição da escravatura. Porém, não só isso, eles também tiveram a abolição desse sistema prazereiro. No contexto moçambicano, a população Makua e Omué foram os que mais sacrificaram na escravatura. Com o advento e a Conferência de Berlim em 1884, Portugal foi forçado à ocupação efetiva de Moçambique. Porém, ele estava enfraquecido, em decadência, tanto enfraquecido financeiramente, como suas forças militares também enfraqueceram. Para poder fortalecer, eles fizeram aliança com grandes poderes, de várias extensões territoriais, a Companhia Majestatística e Redentárias. Então, eles tiveram uma certa resistência para fixar em Moçambique e continuar a exploração e o comércio ilegal dos escravos, né? Eles permaneceram com tudo isso, mesmo com a abolição dos escravos, ainda deram continuidade a isso. A luta para a independência de Moçambique foi longa e bem árdua. Toda a opressão da colonização fez com que o povo moçambicano lutasse pela independência. Uma delas foi dirigida pelo grupo Frelimo. O Frelimo é Frente de Libertação de Moçambique, fundada em 1962, por meio da fusão de 3 movimentos: o UDENAMO, que é a União Nacional Democrática de Moçambique,
o MANU, Moçambique Africana Nacional União, e o UNAMI, União Nacional de Moçambique Independente. O Frelimo, ele era dirigido por Eduardo Mandlane, em 1964. O mesmo morreu em 1969, assassinado. A ele sucedeu a Samora Moisés Michel, que proclamou a independência dia 25 de julho de 1975. Na década de 80, o país viveu um conflito armado dirigido pelo grupo Renamo, que é a Resistência Nacional de Moçambique, e o Frelimo. Ambos terminaram com esse conflito em 1992 com um acordo de paz. Em 1994, teve as primeiras eleições multipartidárias. Aqui eu trouxe uma imagem da capital, Maputo, capital de Moçambique, fica à beira de uma baía do Oceano Índico. Olha que linda, bem organizada, limpa. É uma imagem realmente igual a grandes edifícios. Olha a evolução no decorrer desse tempo. A segunda foto é o porto do sistema ferroviário de Maputo, capital de Moçambique, fazem da cidade ponto-chave da área de transportes para a África Oriental. Aqui é onde vieram as grandes navegações dos portugueses para a exploração de Moçambique. Agora nós iremos adentrar na nossa grandiosa autora e escritora, Lilia Monplet. Olha que rosto lindo meigo dela, aqui é uma foto dela que eu trouxe para vocês a conhecerem. Biografia. Lilia Maria Clara Carriere Monplet. Nasceu em Nampula, Moçambique, em 19 de março de 1935. A sua descendência familiar é uma mistura de vários elementos étnicos, que incluindo o macuá, o francês, o indiano, o chinês e o mauriciano. Frequentou o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e terminou com uma licenciatura em Serviço Social. Em 1995, tornou-se secretária-geral da Associação Moçambicana de Autores, cargo que desempenhou até 2001. Representou também Moçambique em várias reuniões internacionais, como membro de conselho executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, Lilia Monplet, ela teve muita influência para a escrita. As suas primeiras influências foi a sua avó. A sua avó, ela não sabia ler e nem escrever. Porém, ela contava histórias, e essas histórias a motivaram. Outra influência que Lilia Monplet teve em relação à literatura foi essa de Queiroz e Fernando Pessoa. Porém, ao ler os versos do poeta moçambicano José Craveirinha, que ela tomou a decisão de ser escritora. Lilia Monplet foi professora e muitos dos seus temas de narrativas focam na educação. Algumas exploram os papéis tradicionais das mulheres e expectativas que acompanham na sociedade, juntamente com as suas dificuldades. Ela tende a enfatizar questões relacionadas à raça, classe, origem étnica e gênero. Ela faz parte de todo esse movimento do pós-modernismo. Suas obras. Ninguém Matou Surrúria, Maputo, Associação dos Escritores Moçambicanos, publicada em 1988, Negburs, Maputo, Associação dos Escritores Moçambicanos, publicada em 1955, e sua segunda edição, publicada em 1999. Os Olhos da Cobra Verde, Maputo, Associação de Escritores Moçambicanos, publicada em 1997. O conto Ninguém Matou Surrúria são 5 contos. Nós temos 5 contos baseados em fatos reais da época colonial. Nigger Boas, ele tem uma ilustração da capa de óleo de Catarina temporário. Ela ganhou vários prêmios. Ela ganhou o prêmio de José Craveirinha de Literatura em 2011, o prêmio Cainé para escritores da África, com o conto O Baile Celina, em 2001. Ela ganhou o prêmio Novelística João Dias no concurso literário Centenário de Maputo, com o conto Caniço. Então, ela é uma pessoa intelectual muito inteligente. Agora, vamos adentrar ao conto. Vou dar uma prévia do resuminho. Ninguém Matou Surrúria. É um conto, ele é ambientado na ilha de Moçambique e passa em novembro de 1970. O conto, ele retrata o estupro, o assassinato de Surrúria pelo senhor administrador.
Um português que acumulara suas funções de administrador do distrito e da presidência da Câmara. Então, ninguém matou Surrúria o dia do senhor administrador. E quando se penteia, observa a mulher pelo espelho, consegue abrangê-la toda. E a simpatia com que há pouco se autoanalisara do lugar a um sentimento ambivalente de ternura e repugnância. Mas não há dúvida que aquela mulher entrou em sua vida para ficar. Juntos vieram de Portugal e subiram sem desânimo as escadas da fortuna. Quando ele ainda era um simples aspirante do quadro administrativo, a mulher acompanhara-o por esse mato afora. Juntos humilharam os negros e incutiram-lhes com desprezo por si próprios. Juntos exploraram os camponeses, pobres, e bajulavam os donos das plantações. Juntos, breves rebates de consciência que acalmavam prontamente com obras de caridade. Assim tem vivido em perfeita comunhão. Quando nós falamos perfeita comunhão, há de se pensar, porque ali já tem um término daquele casamento, só há o respeito. No conto ele fala, a narradora retrata a personagem, essa senhora na cama, conversando com as amigas, ele já não tem um vínculo amoroso, é só aquele respeito, porque ela participou de tudo na vida dele, do crescimento dele dentro administrativo, ela participou dessa exploração com ele, ela sabe de tudo, então eles têm uma confiança entre eles, mas um respeito. Já não há um vínculo amoroso. Ninguém matou Surrúria ainda no dia do senhor administrador, eles têm uma filha. Essa filha é um pouco rebelde, porque ela viu tudo. Ela atua como professora para os negros e os mais pobres. E ela não gosta de toda essa história. Ela é uma pessoa teimosa e ela diria assim que bate o pé em relação a tudo isso. Tem uma parte do conto em que elas entram em conflito, a mãe e a filha. Manuela declarou: pois eu era perfeitamente capaz de casar com um preto se gostasse dele, e se ele gostasse de mim. Tais palavras valeram uma sonora bufetada da mãe, que não se conteve. Bateu ali mesmo, no meio da festa de sua honra, e diante de toda a elite da terra. Então, existe esse conflito porque existe a discriminação, esse racismo, e o poder em cima de toda essa pobreza, porque ele é administrador, ele tem poder. Ninguém matou Surrúria o dia de Surrúria. Surrúria vive com a avó, desde a morte da mãe. Mal conheceu o pai, que, segundo a opinião da avó, era um homem predestinado a morrer cedo, pois tinha um temperamento orgulhoso, o que de modo algum convém a um negro. Da mãe conserva uma vaga recordação de doçura e melancolia. Era uma mulher silenciosa e pouco ausente que dividia seus dias entre a cozinha e a machamba. Como havia pouco para cozinhar e a machamba não passava de 2 palmos de terra, sobrava-lhe tempo para permanecer longas horas sentada à soleira da porta. Então, ela era uma pessoa bem quieta e eles eram uma família pobre, né, observável ali em relação à fome. Olhando o vácuo. Raramente tomava a iniciativa de acariciar a filha, mas quando esta se aninhava em seus braços, embalava-a com gestos impregnados de ternura, que Surrúria acabava por adormecer na mais perfeita paz. Ela tinha ainda esse laço de carinho. Mas um dia, a mãe desapareceu também, entre os cânticos e choros. Ela também morreu. Ela desapareceu. Então, nota-se que trata-se de uma família pobre, extremamente pobre. A menina, ela é retratada no conto magrinha, bonita, mas alegre. Ela tem umas fases assim que ela brinca na ilha, assim, é bem interessante o conto. Porém, a decadência, né? A colonização deixou todo esse povo na pobreza. Ninguém matou Surrúria o dia de Surrúria.
Foi há cerca de uma semana que recebeu o recado da velha Gira, pedindo-lhe que fosse à sua casa no dia seguinte, por volta das 5 horas da tarde. A avó, que nunca se dera intimamente com tal mulher, achou estranho que aquela mandasse a chamar. Mesmo assim, por se tratar de uma pessoa conhecida, de há muito tempo, compareceu na hora marcada. A velha Gira recebeu-la no quarto, deitada numa grande cama, única peça de mobiliário que lhe ficou de seus tempos de prostituta afamada. Aliás, ficou-lhe também, desse tempo, o hábito de passar os dias deitada e assim receber toda a gente. Quando essa menina começa a brincar assim, na rua, o administrador avista. E quando ele a viu, ele se interessou por essa menina, ele queria aquela menina. Como ele não tinha vínculo amoroso mais com sua esposa, ele se encontrava num pensionato e ficava com as mulheres. Ali, ele combinou com essa senhora, porque ele queria essa menina de qualquer jeito. Essa senhora tenta convencer a avó. Ela tenta convencer a avó de todo jeito. Olha, um administrador, um grande poderoso, se interessou por sua neta. Mas as coisas não são bem assim. A avó não queria aquilo para a sua filha. A avó queria que a menina estudasse, tivesse liberdade. Ainda no dia de Surrúria, pretendia apenas ganhar tempo e pensar em casa a melhor maneira de defender a neta. E na quinta-feira, quando o cipaio foi buscar a rapariga, a hora marcada, ela enganaram-o dizendo que Surrúria estava doente. Tivera que suportar-lhes ameaças e insultos que ele, desconfiado, lhe atirava aos berros. Antes de assentarem-se que o dia do encontro seria hoje, e ela, sua avó, desgraçadamente, a obrigara a pedir-lhe que vá. Então, foi por pura pressão. Cipaio, ele é um submisso ao administrador. Tanto que tem uma hora do conto que ele fala assim, ele é um negro, alto, forte, robusto, ele fala macaco, meu servil. Ele trata assim também com um desprezo, mas ele ajuda a tirar a neta da avó junto com essa mulher. E a menina vai forçada à pensão. Avó, não, suplica a rapariga, quando a velha acabara de falar. Ninguém matou Surrúria o fim do dia. Apesar de todos os seus planos para suportar com resignação e inevitável, Sussurra sente agora que não pode tolerar qualquer contato físico com este desconhecido, que avança para ela. Com o ventre a tremer, a procura fugir-lhe de todo custo. Tratava-se, então, uma luta surda e feroz, que o desejo cego do senhor administrador, o desespero da rapariga prolonga até a exaustão. Vence o mais forte. Com o quimão rasgado e as capulanas espalhadas pelo chão, Sussurra é arrastada para a cama. Ela é forçada a ir para a cama. Isso revela o estupro. É explícito o estupro. Ninguém matou Surrúria o fim do dia. O senhor administrador só percebe do significado de tal silêncio e imobilidade quando, já de pé e meio vestido, repara que a rapariga não se levanta da cama. Observa-la melhor, e não é preciso tocar-lhe para ter certeza que esta está morta. O corpo inerte conserva uma obstinada atitude de recusa e uma flor de sangue contorce-lhe as magras coxas. Para além de irritado, espanto, o senhor administrador sente apenas uma estranha curiosidade em conhecer a causa dessa morte. Teria violentado a rapariga de tal modo que lhe provocasse a hemorragia fatal? Ou, no meio de sua estúpida agitação, teria ela própria batido com a nuca na cabeceira da cama? Ou morrera de puro susto? Interrogando-se intimamente, acaba de vestir e sai do quarto, e sem voltar para trás uma vez só. Ele não sente nenhum remorso ao observar que a menina morreu. Ele, além de causar um estupro, ela morre. Nesse contexto,
o senhor, esse cipaio, ele acaba indo lá, pega a menina no colo e leva para a moradia dela, perdão. Imperturbável, Cipaio entra na palhota de Sorrura, nos braços, e atrás da velha, continuando a soluçar e a gritar à frente. O guia maquinavelmente para o quarto. Coloca-te então a rapariga numa das quintanas. Depois, voltando-se para a avó e apertando-lhe com o braço com firmeza, diz-lhe muito pausadamente: não grita, velha, ninguém matou Sorrura, ninguém matou Sorrura. Compreende? A avó compreende. Porque esse desprezo, essa decadência, o estupro, ele é revelado e ele é contínuo, mesmo com a abolição da escravatura. É isso, gente. Muito obrigada.